Graça e paz, irmãs, Déboras queridas. Vamos iniciar mais um culto na presença do nosso Deus. Mães de oração, mulheres corajosas, com a intercessão de vocês, muitos jovens têm sido resgatados das garras do inimigo. Nossos filhos carnais, nossos filhos espirituais têm sido revestidos do poder de Deus e do Espírito Santo através da vida de vocês. Vamos iniciar o culto orando ao nosso Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas na Tua presença, pedimos perdão pelos nossos pecados, que a Tua graça venha a estar sobre nós. Nos abençoe, Senhor, nesse momento em que estaremos na Tua presença. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e arder em nós. Que a Tua palavra, Senhor meu Deus, venha de encontro com a nossa necessidade. E o louvor dado a Ti, Senhor meu Deus, possa honrar tudo que Tu és em nós. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Um bom culto, irmãs. Graça e paz, irmãs. Vamos louvar a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui conosco. Aleluias. O Espírito de Deus está aqui. Ele opera entre nós, operando em nossos corações. Ele traz vida, traz poder, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. E os feridos de alma são curados. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Diz essa noite: Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero Te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Pra Te adorar, Senhor, nós queremos. Oh, leva-me à sala do trono, só pra Te adorar, Senhor, pra Te adorar, Senhor.
Nós queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Receba o nosso louvor nesta noite. Amém, irmãs. Graça e paz, amadas Déboras, mulheres de oração, que oram pelos seus filhos biológicos, espirituais, adotivos e família que possa estar aí conosco, que o Senhor te abençoe. Esse é o momento da palavra e eu quero aqui falar sobre uma mulher que nos ensina muito, mas eu tenho certeza que ela ensina também não somente a mulheres, mas a homens também. Porque nós podemos ver sobre essa mulher o poder do Espírito Santo agindo, a levando a tomar uma atitude em que ela faz com que toda a sua família seja preservada. Ora, nós sabemos que só o Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas, que perscruta os nossos pensamentos, que sabe as intenções do nosso coração, é que pode nos dirigir. E como nós precisamos disso o tempo todo nas decisões, nos conflitos, na criação dos filhos, como servas do Senhor. E eu vejo característica nesta mulher das virtudes do Espírito Santo. Eu quero pontuar com você algumas dessas características. Bem, essa mulher é Abigail e o texto que fala a respeito dela, citando inclusive o seu nome, se encontra em 1 Samuel, capítulo 25. E eu quero meditar com você a partir do verso 17 até o verso 35. Bem, a história conta que Davi ainda fugindo de Saul, que queria matá-lo, ele está lá com seus homens e ele precisa de alimentos e nesse momento ele pede para que os 10 dos seus servos cheguem até Nabal e peçam a ele, na época da tosquia, uma época de festa entre os judeus, e peça a eles comida, alimento para eles, e pede para que os servos digam a ele que eles têm cuidado da terra de Nabal, que eles têm cercado ali com todos os seus muros, não permitindo que nada acontecesse, que nenhum ladrão os roubasse, e eles têm respeitado as terras e todos os bens de Nabal. Por sua vez, Nabal era um homem rico, né? Era o esposo de Abigail, e Nabal era um homem muito duro, era um homem muito rude, era um homem ruim, tinha um coração ruim, e Nabal, conforme o texto diz, ele era parente de Caleb, da descendência de Caleb, mas enfim, ele tinha essa maneira insensata, imprudente, mais do que isso, ele ainda tinha o vício da bebida, do álcool, e ele se embebedava, como nós vemos no texto. Bem, sua mulher, ela é dita como virtuosa, como uma mulher vistosa também, bonita e inteligente. Bem, o que acontece quando os servos chegam e vêm pedir, a pedido de Davi, para Nabal essa ajuda, Nabal responde grosseiramente, fazendo pouco caso de Davi, dizendo quem é Davi, quem é Jessé, filho de Jessé. Eles nem haviam comentado, então logo nós, por inferência, deduzimos que ele de fato conhecia Davi, mas ele se posiciona contra Davi, contra o pedido, mesmo os servos contando que tinham sido bons, que tinham cuidado deles, né, da propriedade dele, dos bens dele ali, e ele se recusa. Nabal diz que não ia lhe dar nada. E então os servos voltam e contam isso para Davi. Davi se enfurece e ele já pede para que 400 dos seus homens, ele tinha 600, 200 ficariam cuidando lá do lugar onde eles estavam e 400 iam segui-los, que cingissem as suas espadas, porque ele ia até lá e ele ia se vingar de Nabal e de toda a sua família. Ele ia destruir toda a família, porque ele estava cheio de ódio, de raiva pela resposta, pela indiferença, pelo jeito que Nabal respondeu a todo o cuidado que ele havia tido com ele e com sua família. Enfim, por sua vez,
como providência do céu, eu acredito. O texto não nos diz, mas nós vamos ver. Um dos servos de Nabal escuta aquilo, conhecendo o seu senhor, ele corre até Abigail e ele conta tudo para Abigail. E Abigail prontamente prepara alguns alimentos e pede para que algumas pessoas, alguns dos servos acompanhem ela, e ela chega e vai ao encontro de Davi. E ela de fato encontra Davi. E Davi está ali enraivecido. Mas antes mesmo de Davi chegar até a terra e fazer tudo aquilo que ele gostaria de fazer, estava planejado no seu coração, movido por raiva, ela então encontra ele e ela se prostra diante dele, e ela pede perdão para ele e chama para si tudo isso que aconteceu. E ela entrega para ele tudo que ela havia preparado. E ali ela consegue interpelar pela sua família e ela é livrada. Porém, quando ela volta e ela conta, né, ela encontra seu marido embriagado, e ela não pode contar naquele dia, ela conta no dia seguinte, e ele passa até mal, ele fica como que paralisado, né, tem um mal súbito, e 10 dias depois, segundo o texto diz, ele vem a falecer. E o fim dessa história é que Davi agradece ela, né? Naquele momento em que ela interpelou esse ato que ele faria, em que ele derramaria o sangue de pessoas inocentes, porque ele estava movido pela raiva, e o Senhor pesaria a mão sobre ele, segundo diz a palavra, e ele assim vê, porque o Senhor não compactua com coisas erradas, e então ele agradece a essa mulher. E no final da história, quando ela fica viúva, Davi manda um convite a ela, ele quer casar com ela, e assim acontece. Bem, o que eu posso reconhecer nessa mulher, e você também, em primeiro lugar, nós vemos lá no verso 17 e 18, uma mulher disposta e disponível. Ela certamente não estava sabendo de nada, estava lá fazendo seus afazeres, mas quando ela recebe a notícia que o servo vem trazer, ela não entra em desespero. E diz assim, o servo traz o que está acontecendo, diz, agora pois considere e vê o que você vai fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail, ela tomou a toda pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto, porém nada disse ela a seu marido Nabal. E aí eles vão ao encontro. Então veja, como essa mulher, ela não arrumou nenhum subterfúgio, ela não se derramou ali em temor paralisante, mas antes ela se disponibilizou, olhou, creio eu, para a despensa dela, viu que ela tinha, ela recolheu tudo ali e ela não se conteve, ela levou, ela levantou, chamou, ela organizou essa expedição, indo ao encontro daquele que viria para matar toda a sua família. Então eu vejo uma mulher disponível, disposta, e é assim que o Senhor deseja que nós estejamos, dispostas, disponíveis, para que diante das situações de dificuldade nós possamos olhar para todas as coisas, dispor de tudo aquilo que nós temos na nossa dispensa, seja na nossa bagagem, seja ela física ou seja ela emocional, e nos levantar e enfrentar toda essa situação. E mais do que isso, nós vemos também uma característica importante nela, que se encontra lá no verso 23, que retrata uma atitude de humildade. E ela chegando até Davi, encontrando Davi, vendo pois Abigail a Davi, apresentou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Ela se curvou ali diante de Davi, numa atitude de humildade, numa atitude de quem estava querendo chamar a atenção para algo ruim que aconteceu. E aí, ali, ela começa a pedir perdão a Davi.
ela diz, olha, por favor, leve em consideração o que meu marido fez, porque ele é assim mesmo, ele é um homem, o seu nome mesmo diz que é loucura, o seu nome diz que ele é louco, e porém a tua serva não viu os moços de meu senhor que enviaste, porém tua serva não viu os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, no verso 26, diz o seguinte, agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te. Ali ela pede perdão, ela tem uma atitude de coragem. Então, em primeiro lugar, ela é humilde, ela se prostra diante. E nós podemos ver também, é um ato de coragem dessa mulher, porque ela conhecia a fama de Davi, dos seus homens, e ela sabia a que Davi estava disposto. Mas mesmo assim, ela toma para si isso. E nós vemos lá no verso 26, como acabei de ler aqui, que ela então fala com a voz e com a propriedade de quem conhece o Senhor. Então eu vejo nela uma mulher guiada por Deus, uma mulher que chega diante do perigo, chega diante do homem que era conhecido como homem de guerra e que estava determinado no seu coração destruir toda a sua casa, mas ela chega ali e ela fala em nome do Senhor Jesus. E ela começa a explicar, no nome de Deus, perdão, e ela começa a explicar a Davi, né? Assumindo para si a culpa, e ela diz para Davi, né, que o marido dela é ruim e pede perdão, e ela diz, olha, chama para si aquele problema, ela diz, olha, o problema foi eu, perdoa a transgressão, lá no verso 28, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme. E aí eu vou para uma outra característica dela que nós podemos identificar. Ela pede perdão, né? Primeiro ela pede perdão e depois ela começa a profetizar sobre a vida do seu inimigo. Ela não age como ela recebera aquela notícia de que Davi viria ali para matar todo mundo, como de fato faria, mas ela pede perdão, uma atitude humilde, e ela começa a profetizar. Uma mulher cheia de Deus. Ela não olha as circunstâncias, ela não é movida pelas circunstâncias, ela não é movida por palavras que são lançadas contra ela, ela não é movida por palavras e fatos que vêm trazer para ela, diante dela, um grande penhasco, uma ruína. Não, ela age guiada pelo Espírito Santo de Deus. E ela profetiza sobre os seus inimigos. E ela não se envergonha, ela é humilde o suficiente para pedir perdão. Perdão, mesmo ela sabendo que aquilo, mesmo nós sabendo que fora o esposo dela que fez isso, mas ele falava em nome da família. Então ela sabiamente, ela vai e ela começa a profetizar, e ela profetiza, tu serás príncipe sobre Israel. Lá no verso 30 nós podemos ver, ela diz isso para Davi. Então, no verso 31, diz assim, então, meu Senhor, não te será, se o Senhor não fizer assim, não será cobrado esse sangue derramado de inocentes, e você assumirá aí aquilo que Deus tem para a tua vida. E sabe o que acontece quando nós temos essa atitude? Nós somos recompensadas por Deus. Deus nos honra. Deus visita a nossa vergonha. Deus visita em resposta ao nosso choro, as nossas orações. E Ele acolhe a nossa família, Ele guarda a nossa família e nos leva para um lugar de honra. E nós sabemos que Nabal, ele acaba falecendo 10 dias depois de tudo isso. E Davi, em retribuição a tudo isso, ele chama então, ele faz o convite para Abigail ser sua esposa. E ela é honrada. E ele responde para ela no verso 34 e 35. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressares,
não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Isso que Davi faria. Então Davi recebeu da mão de Abigail tudo que ela levou de oferta e o que esta lhe havia trazido, e disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Eu escuto essas palavras e vem ao meu coração a voz de Deus nos dizendo, diante dessas atitudes de disponibilidade nas mãos do Senhor, atitudes de humildade, de coragem diante das dificuldades, guiadas por Deus, guiados pelo Senhor, eu vejo o Senhor nos dizendo: fique em paz, porque eu estou vendo tudo que você tem feito e você fala no meu nome e eu farei tudo aquilo que é necessário. Eu profetizo sobre a tua vida e a minha vida também, que nós vamos ser essa mulher virtuosa, essa mulher cheia de sabedoria, intrépida, cheia de Deus, que toma as decisões em favor da sua casa, que busca no Senhor tudo aquilo que é necessário ser feito e só age segundo o coração de Deus. E Deus vai mudar as circunstâncias aí na tua casa, as circunstâncias da tua família, as circunstâncias do seu relacionamento conjugal. Deus vai mudar a situação dos seus filhos. Se eu e você nos prostrarmos diante dele, ele vai fazer isso na minha casa, na tua casa, e o Senhor fará de nós carvalhos de justiça. Eu me lembrei de uma história, eu não quero terminar sem contar para você. Diz a história, eu não sei se de fato é verdade, mas eu achei interessante, em que o presidente Obama, ele vai jantar com a Michelle, e a primeira dama na época, e ele lá chegando, eles encontram um garçom que vem servi-los, e esse garçom foi um antigo namorado dela, e então o Obama, todo cheio de si, ele diz: olha aí, se você não tivesse casado comigo, você seria esposa de um garçom, que não há nenhum demérito nisso. Mas aí ela responde: não, meu querido, você está enganado. Porque se eu não tivesse casado, se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente. Eu quero te dizer algo, sem nenhuma soberba, que Deus, ele, quando encontra um coração disponível, humilde, um coração que o serve, que o ama acima de todas as coisas, ele nos guia com sabedoria e muda a nossa história e nos faz andar por pastos verdejantes. Deus abençoe sua vida. E agora nós vamos para lá, para o WhatsApp, interagir em oração com cada um de nós e com o Senhor. Deus te abençoe. Fique com Deus.